Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 12. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. O pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, porque eu me perdi aqui na leitura. Mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Irmãos, às vezes eu me perdo aqui, é porque quem tem a NVI dessa aqui, arqueológica, que é a minha, os versículos, eles são dentro, um exemplo, não é como as demais traduções, que os versículos são sempre no início. A NVI arqueológica, os versículos são dentro, tem versículo que é no meio, tem versículo que é no final, e às vezes a pessoa lendo, como é uma Bíblia de estudo, é pequeno, você vai se perde. Oremos ao nosso Deus. Deus eterno, santo e majestoso Pai, em nome do teu excelso Filho Jesus, te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos concedido. Obrigado, Deus, por chegarmos mais uma vez aqui, vivos e prontos para cultuarmos ao Senhor. Quantos e quantos livramentos o Senhor nos concedeu. Se o Senhor não tivesse intervido, nós não estávamos aqui, tínhamos morrido com certeza, porque essa é a ideia, ou as intenções, os planos do inimigo de nossas almas de nos destruir, não sabendo ele, Deus, que se porventura nós morrermos, estaremos, Deus, para todo sempre com o Senhor. Portanto, tudo será para a glória e honra do Senhor. Te peço, Deus, perdão por todos os pecados que cometi. Te peço, Deus, em nome de Jesus, ilumina minha mente, para que eu compreenda corretamente a Tua palavra, e assim, Deus, venha fazer exposição da mesma. Abre, Deus, cada mente que aqui está, para que entendam as Tuas palavras, e assim cresçam na graça e no conhecimento.
Assim, Deus, te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a perícope hoje ela é um pouco mais extensa. No entanto, era necessário fazer exposição de todos esses versículos para que nós viéssemos termos uma ideia, sem interrupção de dias, para fazer exposição dos demais versículos. O versículo 9 do capítulo 5 diz assim: como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Paulo continua no versículo 12: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Irmãos, o que é que Paulo, ou na verdade, o Espírito Santo, ele quis nos ensinar nesse versículo? O Espírito Santo, usando Paulo, ele diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, ou seja, da forma que o primeiro casal e a pessoa de Eva, ela desobedeceu a Deus, e o pecado, como nós bem sabemos, ele entrou exatamente por causa dessa desobediência. Quando Eva desobedece a Deus, ali o pecado, ou na verdade, Eva é a pessoa a quebrar a comunhão do homem para com Deus, quebrar a aliança. E o pecado entrou no mundo exatamente por Eva, diz aqui pelo homem, exatamente por conta que está se referindo à raça humana. E algumas vezes, como já expliquei aos irmãos, Deus, ele refere-se a Adão, exatamente porque Adão, ele foi criado como cabeça, da criação, e ele tinha responsabilidade. Portanto, quando Eva pecou, Adão levou a culpa, porque ele foi criado como cabeça. E diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte. Os irmãos são sabedores disso, eu acredito, mas não custa nada explicar aos irmãos mais uma vez. Deus, ele quando criou a humanidade, ou seja, ele criou Adão e Eva, criou Adão, de Adão criou Eva, Deus colocou eles no jardim do Éden. Se Eva não tivesse pecado, e no decurso de toda a história da humanidade, ninguém tivesse também pecado, o que é que tinha acontecido? Ou como que seria a raça humana? Ninguém, irmãos, morreria. No momento que Deus colocou o casal no jardim, Ele disse: olha, vocês podem comer de todos os frutos que existem no jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem, vocês morrerão.
E infelizmente foi exatamente o que a Eva fez. Ela, em uma conversa com Satanás, ou em uma conversa com a serpente, que até hoje eu fico pensando, eu até comentei com o Sábio, oxe, como é que Eva conversou com uma serpente, hein? Irmãos, alguém pode dizer, Romo, mas naquele tempo era comum. Era não. Tem algum relato de alguém conversando com uma serpente? Era não. Não era comum não. Não era comum não. Serpente falava, não. A coisa já era estranha aí. A serpente não falava. Animal não foi criado com raciocínio. Eles não falavam, não tinham raciocínio. Mas deixa eu calar. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte. Quando Eva pecou, o pecado não somente atingiu Eva, mas atingiu também toda a raça humana. E junto com o pecado entrou a morte. E na verdade, irmãos, essa morte, isso é bom ficar bem claro na mente dos irmãos, ela tem 3 etapas. A morte tem 3 etapas. Por mais que a gente vá ver que nas Escrituras só fala mais sobre 2 etapas claramente, mas implicitamente existem 3 etapas da morte. A primeira etapa cumpriu-se exatamente no momento que Eva desobedeceu a Deus. Ela morreu juntamente com Adão espiritualmente. A segunda etapa aconteceu exatamente quando Eva e Adão, eles morreram fisicamente. Essa é a segunda etapa da morte. E a terceira etapa acontece quando a pessoa ou morre espiritualmente, ou então nasce já morto espiritualmente, porque isso é uma coisa bastante importante vocês entenderem, que as pessoas, todas as pessoas que nasceram nessa terra, eles nascem mortos espiritualmente. Exemplo, Maria, minha filha, ela está morta espiritualmente. Ela está morta espiritualmente. E quando ela tiver já numa idade que seu intelecto estiver formado, que nós começarmos a pregar para ela, aí vai ficar a critério dela se ela quer ou não servir a Jesus. Mas todas as crianças, elas estão mortas espiritualmente, exceto aquelas crianças que já conhecem, já têm um entendimento, e elas assim querem seguir a Cristo. Aí elas nascem de novo, elas passam por uma metamorfose, pelo novo nascimento. Esse nascimento, ele é executado pelo Espírito Santo. Portanto, irmãos, uma vez morto, nascido morto espiritualmente, ou seja, nasceu e não quis se converter a Cristo, se arrepender dos pecados e se converter a Cristo, essa pessoa vai morrer fisicamente como qualquer uma outra pessoa, e ela morrendo fisicamente, morta espiritualmente, ela vai com certeza passar pela terceira etapa da morte, que é a morte eterna. Ou seja, a morte é um estado, ela será afastada das bênçãos de Deus, do amor de Deus e todas as suas bênçãos para todo sempre. E como diz aqui, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens. Então, da forma que Eva ao pecar, o pecado atingiu ela, e não só ela, mas toda a raça humana, e juntamente com o pecado a morte, ou seja, a separação de Deus. Aí diz, porque todos pecaram. Irmãos, não existe nesta terra ninguém que nascesse ou nasça justo, exceto a bendita e majestosa pessoa de Cristo, que nasceu na natureza de Adão, antes de Adão, porque nasceu com a mesma natureza que Adão, antes de Adão pecar. Os demais, também a Eva
E o Adão, ao serem criados, eles não nasceram, foram criados. No caso, o Adão foi criado, a Eva foi formada da costela de Adão. Eles também tinham uma natureza santa. Eles perderam essa natureza exatamente quando pecaram contra Deus. E toda a raça humana, em todo o decurso da história, eles continuaram com herdaram, na verdade, essa maldição do pecado. Portanto, a Bíblia vai dizer bem claro que todos pecaram. Irmãos, isso faz cair por terra essa ideia das pessoas que não conhecem a Deus, delas pensarem, exemplo, pessoas que não são crentes, elas pensarem e até dizerem também a nós que não necessitam de Deus, porque já nasceram com Deus. E tem uns que se intitulam católicos, tem pessoas que são católicas de verdade, que vão na igreja e tudo, e dizem, eu não preciso de Deus não, porque na religião que eu nasci, eu vou morrer. Você não nasceu em religião alguma. Na verdade, essa pessoa que diz isso, eu que estou pregando, todas as demais pessoas, é como o Espírito Santo lhe diz pela boca de Paulo, que todos pecaram, todos são todos. Não é Romualdo pecou, Petrônio pecou, Elienay pecou, as senhoras aqui pecaram, as crianças pecaram, todos pecaram. Todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. E se não se arrependerem de seus respectivos pecados, é condenação ao certo. É o que as Escrituras nos ensinam. Se a pessoa não quer, então diga assim, olha, eu não quero, e eu não creio nas Escrituras, eu não creio no que a Bíblia diz, aquilo é tudo fantasia, é tudo mentira, é fantasia, mentira, é mito, é ideias humanas. Agora não venha para mim dizer, eu estudo as Escrituras constantemente, a pessoa dizer, não, é porque não é bem dessa forma, e é de que forma? Porque a Bíblia é bem categórica em dizer. Portanto, versículo 12, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Versículo 13, pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Os irmãos sabem, né, que a lei escrita, ela foi dada cerca de 430 anos e 3 meses depois de Abraão. 430 anos e 3 meses depois de Abraão. Então, pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, porque o pecado entrou, no caso a lei escrita, que fique bem claro, o pecado entrou quando Eva pecou. O pecado, pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Aí diz, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Irmãos, eu vou confessar uma dificuldade que eu tinha muito grande. Eu, como novo convertido, e até depois de um tempo, eu ficava, eu não entendo isso aqui, como é que é isso aqui? Porque diz, pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta enquanto não existe lei. Eu digo, se o pecado não é levado em conta enquanto não existe lei, então esse tempo de Adão até Moisés receber a lei, o pecado não é levado em conta? Só que o contexto explica. Versículo 13, pois antes de ser dada a lei escrita, dada por Deus a Moisés, 430 anos e 3 meses depois de Abraão, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Versículo 14, todavia,
A morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão. Por que a morte reinou desde Adão até Moisés? Porque a lei, ela foi dada bem depois da queda do homem, no caso a lei escrita, mas a lei da consciência, ela já existia. Deus já tinha impregnado no coração do homem o não matarás, está entendendo? O não adulterarás. Os irmãos têm lembrança que quando o José, filho de Jacó, ele estava lá no Egito, muito antes da lei ter sido dada a Moisés, a mulher de Potifar começou a seduzir ele. Ele por várias vezes ele rejeitou ela, e na última vez ele disse a ela que jamais pecaria contra Deus e nem contra o Potifar. Ele jamais ia pecar contra Deus. A lei tinha sido dada? O não adulterarás tinha sido dado? Não. Anos depois, na verdade, séculos depois, que Moisés foi receber a lei de Deus escrita e ensinar o povo de Israel. José já estava morto há séculos. Todavia, Deus, ele tinha impregnado no coração do homem a lei de Deus, e Deus, ele revelava-se ao homem e ensinava o que era correto e o que não era, revelando-se ao homem. Exemplo disso, aos patriarcas, o Jó, muitos teólogos acreditam que Jó, ele foi contemporâneo de Abraão. Abraão morava em Ur dos caldeus e Jó em Uz dos caldeus. E Jó, irmãos, era um cara extremamente dedicado a Deus. O próprio Deus chegou a dizer: cara de borracha, tu já observasse o meu servo Jó? De onde tu vem? Eu estava rodeando a terra. Aquela palavra rodear no hebraico, digo a vocês porque eu tenho uma Bíblia em casa que tem um dicionário Strong, é um dos melhores dicionários de grego e hebraico, que tem uma parte de grego e de hebraico do Antigo e do Novo Testamento. Aquela palavra perambular, ela tem um sentido de, aquela palavra rodear a terra tem um sentido de perambular, e a ideia é estar andando sem rumo. Era isso que Satanás estava fazendo, procurando atanasar, como dizia minha mãe, a vida dos outros. Ele não tem uma lavagem de roupa boa, procurando atanasar a vida dos outros. Aí Deus falou: tu viste meu servo Jó? Irmãos, e quem tinha, e onde tinha a lei escrita? O que é que tinha escrito acerca de Deus no período, ou na época que Jó ele viveu na terra? Não tinha escrito absolutamente nada. Entretanto, Deus tinha revelado-se a Jó, e existia a lei da consciência. Deus também tinha com certeza se revelado a Jó, até pela forma de Jó, ele assim dedicar-se muito a Deus. Portanto, irmãos, versículo 13 diz, 14: todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés. Porque a morte reinou mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, ou seja, a separação de Deus, porque a ideia de morte é separação. Ela reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés. Todavia,
a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, semelhante à transgressão de Adão. Mesmo aquelas pessoas que não pecaram, ou seja, não comeram o fruto proibido, a semelhança de Adão, a morte reinou sobre eles. Por quê? Porque herdamos a morte. Nós tivemos recebemos essa herança de nossos pais, de nossos primeiros pais. Da mesma forma, todas as pessoas que irão nascer ainda, o qual era um tipo daquele que havia de vir. Vou ler novamente para os irmãos acompanharem, versículo 14. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir, ou seja, Adão era um tipo de Cristo. Aquele que haveria de vir era Cristo. Versículo 15: entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. A ideia de dádiva, irmão, é de presente. Presente. Não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, ou seja, o favor imerecido de Deus, de fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Ou seja, a ideia de muitos aqui é toda a raça humana. Eles separaram-se de Deus por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, ou seja, o favor imerecido de Deus, que foi a salvação, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva, o presente pela graça de um só, Jesus Cristo, transportou ainda mais para muitos. Irmãos, eu vou repetir aqui, vou explicar mais uma vez. Versículo 15: entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, ou seja, não há comparação entre o presente que Deus nos deu, que é a salvação, e o pecado que Eva cometeu. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, essa ideia de muitos aqui é toda a raça humana, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transportou ainda mais para muitos. Irmãos, eu já disse aqui algumas vezes, já falei inúmeras vezes aqui, principalmente assim em ambiente de escola bíblica, e vou falar mais uma vez, que os irmãos prestem atenção, para os irmãos ficarem inteirados, serem sabedores do que, não sei se os irmãos já pegaram aqui, e no decurso da exposição os irmãos vão ver que vai falar com mais detalhes ainda. Os irmãos, pelo menos uma parte aqui, alguns irmãos, já tem um entendimento do que é calvinismo, do que é eleição incondicional. É como eu disse outras vezes, existe dentre os cristãos, alguns que, graças a Deus, é a minoria, que isso fique bem claro, graças a Deus isso é a minoria, que acreditam que Deus, Ele, antes de criar todas as coisas, Ele criou algumas pessoas para serem condenadas, independentemente do que essas pessoas façam ou deixam de fazer, elas serão condenadas. Meus irmãos, eu estou lembrando daquele vídeo aqui agora, que Terra estava lá em Bahia. Depois eu vou mostrar aos irmãos, aquilo parece uma brincadeira, mas tinha um gordinho tinha um que matava muriçoca assim. Aí tem imaginação, uma pessoa vem num culto desse, de libertação,
Vai gostar? Gosta não. Um culto de libertação desse daqui, libertação de heresia, gosta não. Gosta do culto de matar a muriçoca. Irmãos, e esses teólogos acreditam que Deus criou outra parte da humanidade, que independentemente do que eles façam, ou deixam de fazer, ou sintam vontade, ou não sintam vontade, eles não vão se salvar. O que é que eles dizem? Eles dizem que quando Adão pecou, quando Eva na verdade pecou, a Bíblia vai falar Adão, e não está errado, porque Adão era o cabeça, mas quando o homem pecou, esse pecado atingiu toda a raça humana, não é isso? É isso que nós cremos, e eles também. Entretanto, eles dizem que quando Cristo morreu, não foi por toda a raça humana, foi só por uma parte. Só que, infelizmente, o monge agostiniano, Agostinho de Hipona, era monge agostiniano, Hipona era uma cidade no norte da África, ele esqueceu de comentar isso com Paulo, de combinar a coisa, ou melhor, com o Espírito Santo, e Calvino também. Que pena, né? Eu queria estar num debate, para mim, assim, olhar para esse rapaz, que pena que não combinaram nem Agostinho, e nem muito menos Calvino com o Espírito Santo. Eu acho que raiva eles têm do Espírito Santo. Porque olha o que o texto diz, se vocês pegarem, e depois vai dizer com mais claridade ainda. Entretanto, versículo 15, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, ou seja, não há nem comparação entre o presente de Deus e o pecado que Adão cometeu, não há comparação não. E ele continua, começou agora. Mas a graça de Deus, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Ou seja, quem são muitos aqui? Toda a raça humana. Só que ele usa uma palavra figurada aqui para muitos. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, ou seja, o presente de Deus, gratuitamente por um só homem, quem? Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Irmãos, o Espírito Santo aqui, usando Paulo, ele é bastante categórico. Se porventura a graça, ela não é, se muitos aqui, quando diz que a graça transportou para muitos, e não é para toda a humanidade, então quando o pecado, a transgressão de um só, fez com que muitos morressem, muitos também não foi todos não. Só que o Espírito Santo aqui, usando Paulo, ele diz o seguinte: entretanto não há comparação, ou seja, Paulo, isso não, Romanos, isso não tem comparação entre a dádiva e a transgressão. Muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Irmão, se eu não estou enganado, a Almeida Revista Corrigida e a Almeida Revista Atualizada diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. O pecado que foi necessário para afastar o homem de Deus, a graça, o sacrifício que Cristo executou na cruz do Calvário, ele foi muito superior. E Paulo diz que não há nem comparação entre a graça e a transgressão. Agora eu faço igual o cara lá do filme Cidade de Deus, tadinho dele, tadinho dos calvinistas, porque faz pena um negócio desse. Tem mais, não parou por aqui não. Deixa eu entregar o restante. Versículo 16. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Olha só, não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação,
Por um pecado, ou seja, o pecado de Eva, veio um julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação, ou seja, um pecado afastou o homem de Deus. Um só pecado, mas a dádiva veio por causa de muitas transgressões, ou seja, muitos pecados que toda a humanidade tinha cometido, tinha pecado. Deus, com a dádiva, pagou todos, de toda a humanidade. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação. Por um só pecado veio o julgamento de Deus que trouxe condenação a toda a raça humana. Mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação, ou seja, inúmeros pecados. E a dádiva de Deus trouxe justificação a todos. Versículo 17: se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele. Se pela transgressão de um só, ou seja, pelo pecado, pela quebra da lei de um só, a morte reinou por meio dele. Por que reinou? Se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, porque por causa de um pecado só, a morte, que é um estado, a separação do homem para com Deus, ele atingiu toda a raça humana. Por isso que diz que a morte reinou, porque toda a raça humana já nasce morto em delitos e pecados. Todos os seres humanos nascem mortos em delitos e pecados. Por isso que diz que a morte reinou, e até hoje reina sobre aqueles que não querem Cristo. Se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Irmãos, se a morte reinou pelo único pecado que o homem cometeu, muito mais há de reinar a vida por meio da graça e da justiça que Cristo nos concede. Ou seja, em nós, irmãos, que servimos a Deus, quem reina é a vida, e essa vida é dada por Cristo. Todas as pessoas que até esse exato momento elas não se arrependeram de seus pecados, elas continuam na verdade mortos em delitos e pecados, e a morte reina sobre eles, ou seja, a separação de Deus reina sobre eles. Eles não têm a mínima capacidade por si mesmos de quererem fazer algo de bom para Deus ou para alguém. Se eles executam alguma coisa boa, isso é porque Deus age com a graça comum neles, mas por si mesmos eles acabam se autodestruindo. Agora, muito mais reina a vida, aqueles que recebem, como diz aqui, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Ou seja, reinaremos em vida, teremos a capacidade, irmãos, de buscarmos a Deus, de nos dedicarmos a Deus, de vivermos para Deus. Versículo 18:
versículo 18. Consequentemente, assim como uma só transgressão, ou seja, assim como uma só quebra da lei, assim como um só pecado, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Mais uma vez aqui, coitado dos caras. Por que, irmãos? Coitado dos calvinistas. Irmãos, como é que a pessoa não consegue entender isso? O que é que Paulo quis dizer aqui? Exatamente aquilo que a gente entendeu. O que ele quis dizer aqui é exatamente o que nós entendemos. Que da forma, consequentemente, assim como uma só transgressão, assim como um só pecado, resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Aí como é que eu, na minha sã consciência, eu vou entender aqui que o pecado que Adão cometeu fez com que toda a raça humana fosse contaminada com o pecado e ficasse em estado de condenação, estivesse em estado de condenação. Só que no mesmo contexto, na verdade, além de ser no mesmo contexto, no mesmo versículo, Paulo diz que assim também um só ato de justiça executado por Cristo, ele trouxe vida a todos os homens, ele trouxe justificação a todos os homens. Se o ato de justiça que Cristo executou, ou seja, o sacrifício que Jesus executou na cruz do Calvário, não foi para para toda a humanidade, para todos e cada um dos homens. Então o ato ou o pecado que Adão ele cometeu também não foi para todos. Não foi para todos. Irmãos, isso na verdade é uma incongruência, ou seja, é uma discordância tremenda, uma falta de comunhão, uma falta de concordância. Isso. E a Bíblia, irmãos, é bem categórica em dizer, consequentemente, da forma que Adão, ao pecar, Eva, ao pecar, trouxe condenação a todos os homens, Cristo, com um só ato de justiça, ele trouxe justificação também a todos os homens, ou seja, a toda a humanidade. Portanto, irmãos, é por isso que nos reunimos para cultuarmos a Cristo, para agradecermos a Ele, para engrandecermos ou prestarmos a nossa devoção a Ele, porque o que Cristo fez por nós, homem nenhum, ele além de não conseguir fazer, ele nem imaginava, ou ele nem pensava em fazer alguma coisa que fosse boa por outro homem, quanto mais por toda a humanidade. Versículo 19. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Irmãos, está mesmo, parece que era uma coisa, o Espírito Santo ele sabia, vão pegar esses versículos aqui e vão criar uma filosofia fatalista, porque, irmãos, muito se fala do príncipe dos pregadores, o Charles Haddon Spurgeon, e até muita coisa que dizem a respeito dele,
Acho assim, até falo sobre ele também, muita coisa boa. Diz que era um grande pregador. Mas sabe o que é que Spurgeon dizia? Que o calvinismo é o evangelho. Ele dizia isso, irmãos, que o calvinismo é o evangelho. Na verdade, o calvinismo, ele é uma filosofia fatalista. Irmãos, por inúmeras vezes, no mesmo contexto, Paulo ele vai falar sobre o mesmo assunto e dizer: olha, isso aqui é assim. Ô terra seca, tu não está entendendo não, terra seca. Eu disse ali, estou dizendo aqui. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, ou seja, assim, por meio da desobediência de Adão, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, Jesus Cristo, muitos foram feitos justos. Irmãos, aí eles vão dizer assim, que eu já estou vacinado, eu recebi uma injeção, que quem aplicou foi o Espírito Santo, de bibliologia. Eu já sei o que eles dizem aqui. Então você crê na salvação universal, né? Então você crê que todos pecaram e todos foi afastado de Deus, e todos também, um só ato de justiça justificou a todos, então todos vão se salvar. Não, serão. Aí eles querem jogar essa aí, quando ficam sem argumentos. Você crê na salvação universal, ou seja, que no final todos se salvarão, mas o texto não diz isso. Assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Só serão feitos justos exatamente aqueles que creem em Cristo, aqueles que ao ouvirem o Evangelho, eles creem que Cristo é o Filho de Deus que veio salvar toda a humanidade, e ao crerem, eles arrependerem-se de seus pecados e passarem agora a viverem até os últimos instantes de suas vidas aqui na terra como servos de Cristo. Aí esses aí sim hão de herdar a vida eterna. Versículo 20. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. A palavra ressaltada tem um sentido de destacada. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, ou seja, a lei foi introduzida para que o pecado fosse destacado. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Vou explicar essa parte, irmãos, que a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Ou seja, lembram que nós lemos lá no início, que se não existisse lei, não tinha culpa. Portanto, a partir do momento que Deus, o homem pecou, quando Deus criou o homem, Deus colocou dentro do coração do homem a lei de Deus, ou seja, o caráter moral de Deus. Quando o homem pecou, esse caráter moral, o homem perdeu. Só que a imagem de Deus no homem não foi perdida por completa, não. Exemplo disso, que Deus criou o homem um ser pessoal. E o homem, essa imagem e semelhança de Deus tem dois sentidos. Primeiro sentido, imagem moral. O homem tinha o caráter de Deus, o caráter moral de Deus, de acordo com o que Deus tem como certo. E o outro sentido é que o homem foi criado um ser pessoal. Um exemplo, quando o homem cria uma câmera, um celular, um banco, um papel, uma porta, quando o homem é pedreiro, ele faz uma casa, quando o homem cria qualquer coisa, por simples que seja,
ele está mostrando que ele foi criado um ser pessoal, um ser que raciocina, semelhante a Deus. Claro que não com a soberania de Deus. Portanto, irmãos, quando o homem peca, ele ficou ainda, a lei ficou, Deus ele não deixou o homem morreu, ele morreu espiritualmente, e ele não tinha a mínima capacidade de ir até Deus. Só que Deus, ele foi até o homem, ele revelou-se, ele foi até Eva, e de acordo com o que a Bíblia nos ensina, ficou a lei da consciência. A lei da consciência, além de Deus se revelar ao homem, tinha a lei da consciência. O homem sabia o que era certo e o que era errado. Ele não tinha, se Deus deixasse, ele de maneira alguma, ele tinha a mínima vontade de ir até Deus. Mas Deus revelou-se a ele, Deus foi se revelando a ele, no decurso da história. No entanto, quando Deus deu a lei escrita, no caso a lei de Moisés, como as escrituras nos ensinam, aí diz, a lei foi introduzida, ou seja, foi dada, introduzida, para que a transgressão fosse ressaltada, ou seja, para que destacasse, isso aqui é pecado, isso aqui é pecado, matar é pecado, roubar é pecado, enganar é pecado, estava escrito lá, adulterar é pecado, e todos os demais pecados que nós conhecemos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, ou seja, mas onde o pecado foi destacado, porque agora o cara sabe, além de ter a lei da consciência, além de ter tudo aquilo que Deus já se revelou a gente, está escrito agora. Aí diz, mas aonde aumentou o pecado, transbordou a graça. Aonde aumentou o pecado, transbordou a graça. A graça de Deus, irmãos, ela foi superior ao pecado, a consequência do pecado. Versículo 21. A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, assim como o pecado reinou na morte, ou seja, o que é o pecado reinar na morte? Eu já expliquei aqui. Quando o homem pecou, ele morreu espiritualmente, ou seja, ele afastou-se de Deus. A morte, irmãos, é um estado. O homem, ao pecar, ele afastou-se de Deus. Ao afastar-se de Deus, ele morreu espiritualmente, e o pecado reinou nele. O pecado reinou, o pecado agora passou a dominar. Ele estava afastado de Deus, ele não tinha mais desejo algum de buscar a Deus. Aí o pecado que o dominava, tudo que via no coração do homem, tudo que vem no coração do homem, é exatamente contrário ao que Deus quer para o homem, ao que Deus tem como certo para o homem. É por isso que diz, versículo 21, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, ou seja, quando o homem afastou-se de Deus, quem reinava no coração do homem era Deus, mas quando o homem afastou-se de Deus, que a Bíblia chama de morte, esse afastamento, o pecado reinou. Assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim como o pecado reinou, quando o homem pecou contra Deus, ele afastou-se de Deus, o pecado passou a dominá-lo, assim também a graça de Deus reine pela justiça, ou seja, o favor imerecido que Deus nos concedeu, que foi a salvação, ela reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, Cristo Jesus reine em nossos corações. Assim como o pecado outrora, ele reinou nos corações, em nossos corações, e até hoje esse pecado ele reina nos corações daqueles que não servem a Deus, que
a graça de Deus venha reinar pela justiça de Cristo, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus venha reinar, Jesus venha ser o motivo de nós vivermos. Jesus venha ser a razão de tudo que nós formos fazer. Assim Jesus, irmãos, Ele vai reinar em nossos corações. Ele vai nos guiar, Ele vai nos direcionar, Ele vai nos conceder sabedoria, Ele vai conceder os desejos corretos para que nós venhamos executar. Irmãos, e no momento que errarmos, se Cristo realmente reinar, Cristo, irmãos, Ele vai conceder arrependimento a nossos corações, e nós iremos com certeza, irmãos, seguirmos a Cristo, que da forma que um dia a morte reinou sobre nós, que a graça venha reinar pela justiça para conceder vida eterna. Porque se Cristo, irmãos, não reinar, se o Espírito Santo não estiver reinando em nossos corações, a gente não vai ter vida eterna. Tem muitas pessoas que estão completamente equivocadas, ou seja, completamente erradas em relação à salvação. Eles pensam que o fato de estarem em igrejas, de fazerem parte de uma igreja renomada, de uma igreja histórica, isso é mais do que o suficiente para que elas sejam salvas. As Escrituras, irmãos, não nos ensinam isso. As Escrituras vão nos ensinar o seguinte: que da forma que o pecado reinou pela morte, que a graça venha reinar em nossas vidas pela justiça, para conceder vida eterna por meio de Cristo Jesus. Se Jesus, irmãos, não reinar em nossos corações, nós podemos participar, fazermos parte de igrejas, nós podemos pregar, cantar, nós podemos, como disse o apóstolo Paulo aos Coríntios, passarmos os nossos corpos em um moinho, que ainda não teremos salvação. A única maneira de conceder, de recebermos gratuitamente esta salvação, é Cristo reinando, pela justiça de Cristo. Deus, Ele reinando, aí sim nós seremos agraciados por Deus com a salvação. De outra forma, irmãos, estamos perdendo completamente o nosso tempo em igrejas, lendo a Bíblia, pregando. Irmãos, que Deus em Cristo, Ele venha, irmãos, dar-nos forças para entendermos as Escrituras e procurarmos vivermos de conformidade à mesma. Acredito que foi bastante proveitosa essa perícope, uma perícope bastante teológica, onde necessita de bastante calma, tranquilidade e também, com certeza, estudo para entender o que foi dito pelo Espírito Santo a Paulo, e Paulo escreveu, e a pessoa explicar e também fazer as devidas aplicações. Que os irmãos fiquem de pé para orarmos ao nosso Deus.